sou Gelcir Ruiz, artista visual. Atualmente sou presidente da Associação Catarinense dos Artistas Plásticos da CAP. Nos sentimos muito orgulhosos de poder ser contemplados nesse edital de Aldir Blanc para levarmos em frente a feitura do livro da história da CAP. O livro Memória, Legado e Resistência, 50 anos da Associação Catarinense dos Artistas Plásticos, foi uma história concluída de algum tempo, em que nós, associados, diretorias, já sonhávamos desde o aniversário de 40 anos da CAP. Tudo começou lá com a Cissa Mongliotti e a sua equipe, principalmente Janete, que preparou e cuidou do arquivo que estava disperso e proporcionou a primeira encaminhamento de um edital para o livro. Depois, na gestão da Marilene de Orleans Casagrande, onde eu participava da diretoria e como comissão de arte, como coordenador da comissão de arte, trabalhamos intensamente para que esse livro tivesse êxito nos editais. Não fomos contemplados, mas fomos, nessa época, já conversamos e convidamos Nery Pedroso para fazer parte e escrever o livro. Ela aceitou e desde esse tempo a gente já começa essa conversa e passar alguns arquivos para a Nery. Então, valorizando esse registro sobre a vida, a passagem desses artistas, né, e que continuam a valorizar a cultura, na gestão da presidente Cissa Mongliotti, da CAP, eu era secretária, e juntando toda a documentação, nosso acervo cultural também que nós temos, demos início a essa ideia do lançamento de um livro. Na gestão seguinte, persistimos também, que foi a Marilene de Orleans Casagrande, a presidente, a seguinte presidente, na elaboração do livro. E até hoje continuamos, e agora nós temos então, finalmente, aos 50 anos da CAP, o lançamento do livro em breve. Eu penso que falar de arte e cultura em Santa Catarina, sem mencionar a CAP, a Associação Catarinense dos Artistas Plásticos, é negar realmente a existência dessa cultura abrangente, dessa cultura efervescente e dessa cultura que não deixou em nenhum momento de ser valorizada e de ser um veículo altamente expressivo dos nossos artistas. São artistas de vários municípios de Santa Catarina, são artistas que participam da CAP também de outros estados e que estão engrandecendo e valorizando a nossa arte. Eu sou Marilene de Orleans Casagrande, artista visual já há mais de 30 anos, e eu assumi a presidência da Associação Catarinense dos Artistas Plásticos em 2016 e entreguei a presidência para o atual presidente Gelcildo Ruiz em 2020. Então, quando eu assumi a presidência da CAP, eu pedi para a Janete Machado continuar sendo a minha secretária, porque ela tinha sido secretária na gestão anterior e ela sabia de toda a documentação, como da CAP, né? E a gente continuou, eu imaginei dar continuidade nesse objetivo de lançar o livro sobre a trajetória da CAP. Na época era 45 anos, a gente tentou algumas vezes, mas não conseguimos. A associação e seus associados foi uma luta para manter a associação vigente, porque uma época a gente tinha sede, depois não tínhamos mais e continuamos. Então, hoje é uma concretização de um sonho, o lançamento do livro falando dos 50 anos da Associação Catarinense dos Artistas Plásticos. Então, eu sou Nery Pedroso, jornalista de larga experiência no mercado catarinense, sobretudo na área de jornalismo cultural. Sou autora do livro da CAP,
uma oportunidade que muito me honra e é um processo, a elaboração do livro é um processo que começa há cerca de 10, 12 anos atrás, que quando o convite foi formulado e pela primeira vez eu tive acesso aos arquivos e aos interesses da associação, no sentido de fazer a documentação da memória dessa associação. Um desafio bastante grande, porque pressupõe fazer um livro em tempo escasso, muito breve. Eu gostaria de ter muito mais tempo para me debruçar efetivamente no campo da pesquisa, porque eu sou autora da pesquisa e do texto do livro. Então, logo de imediato, ao definirmos, ao conquistarmos o edital, eu tinha uma ideia de que faria entrevistas com as pessoas, algumas das pessoas envolvidas na história desses 50 anos. Logo de imediato percebi que isso seria uma tarefa muito complicada, porque a memória das pessoas trai às vezes a precisão, criando espaço para aspectos às vezes fantasiosos que as pessoas nem se dão conta. Então, de imediato, eu fiz uma opção de trabalhar sobretudo no arquivo da instituição, despersonalizando praticamente a história narrada por primeira pessoa desses interlocutores. Caminho complicado, porque esse é um tipo de livro que provoca uma série de expectativas, todo mundo tem consciência de sua importância dentro desses 50 anos, um trabalho de rara importância, porque se debruça sobre a questão da coletividade e do associativismo. O livro ele é bastante simples, é um livro pequeno, isso não diminui sua importância e nem a seriedade que exigiu e que caracteriza não só a atuação da CAP, da direção da CAP nesse propósito, como também o meu modo de trabalhar. Então, assim, é duro fazer uma escolha de não destacar atuações de modo individual, mas sempre pensar no modo coletivo, que é uma questão que às vezes a pessoa lendo o livro não vai se sentir incluída. No entanto, na elaboração e no processo de pesquisa, a gente vê sim todas aquelas diretoras, a começar pelos fundadores, 8 nomes bastante expressivos inseridos na história da arte de Santa Catarina. E depois todas aquelas inúmeras pessoas que dedicaram o seu trabalho, o seu potencial criativo para construir essa história. Então, naturalmente que a gente pensa em tesoureiros, em secretárias, em montadores, enfim, jornalistas que também ajudam a legitimar esses anseios, fazendo documentação, porque na pesquisa os jornais e as correspondências, sobretudo, foram bastante importantes para a gente alcançar uma compreensão desse trabalho. A análise se dá, portanto, não se dá de modo nominal, mas há um reconhecimento desse trabalho de modo efetivo. Porque em vez de pensar na produção expressiva dessas pessoas envolvidas, eu pensei em analisar, e é isso que faz o livro, o trabalho associativo. O que isso representa dentro do sistema de artes visuais. Então, já no projeto, a gente agregou o pensamento e a participação da Francine Goldel, professora doutora da cidade, vinculada atualmente ao DESC, que tem um estudo de doutoramento
justo sobre o sistema de artes. Então, o último capítulo do livro, constituído de 5 capítulos, 4 sou eu que escrevo, o último é o dela, onde ela faz essa análise de tentar inserir esse trabalho no campo associativo dentro do sistema. Naturalmente que algumas pessoas e alguns momentos circunstanciais ganham ênfase. Então, no primeiro momento, eu penso a cidade e a alfândega como o prédio da alfândega, onde a ACAP funcionou por mais de 10 anos, no centro da cidade, como quase uma persona simbólica capaz de agregar essas pessoas e o desejo delas de desenvolver a cultura de Santa Catarina por meio desse trabalho. Para situar melhor datas e contextos, eu gostaria de mencionar que a ACAP ela surge em 1975, na iniciativa desses 8 artistas fundadores, e ela só ocupa a alfândega em 1985-86, nesses meados aí que a associação consegue uma concessão junto ao governo do estado para ocupar aquele espaço que é emblemático na história da associação. Ela permanece nesse espaço até 2009, com o fim num processo bastante traumático para as pessoas que atuavam nesse momento, porque não queriam sair, óbvio, né? Mas as dinâmicas de concessão do governo do estado foram se modificando, novos mecanismos de controle desses espaços foram surgindo, e a ACAP realmente teve que sair em 2009. 85, 86, quando acontece a ACAP, é um momento, a ocupação na alfândega, desculpe, é um momento bastante importante e que ganha um certo destaque dentro do livro, que é a gestão do Janga, João Otávio Neves Filho, que foi presidente num momento bastante importante, porque o Janga, numa personalidade única, ele tinha um pensamento contemporâneo, daí ele como artista, curador, embora não se usasse ainda esse termo, mas já um curador, depois ele desenvolve um papel como crítico de arte, enfim, um homem de muitos atributos e coragem, né? Ele faz uma gestão bem determinante, no sentido que, se nós formos analisar na história da arte de Santa Catarina, dá para afirmar que ele contribui enormemente, essa presidência, na transição entre o que se chama de moderno e contemporâneo. A luta do Janga era justamente para fazer uma renovação das linguagens artísticas, e para isso ele trabalhou intensamente numa capacidade de gestor extraordinária, um homem que se deslocava, que viajava, que tinha a articulação com os nomes mais expressivos da arte do país, críticos, pensadores, com a capacidade de trazer, com a capacidade de entrar em gabinetes, pedir coisas, enfim. Janga é uma pessoa, sem desmerecer nenhum outro presidente que fez a ACAP atravessar esses 50 anos, mas o Janga, inegavelmente, ele tem o seu espaço dentro dessa história pela amplitude de suas aptidões e atuação. Um dado importante acontece em 1986, quando a associação muda o nome, ela deixa de ser Associação de Florianópolis para se tornar Associação Catarinense dos Artistas Plásticos.
E isso se reflete nos arquivos, onde a gente percebe realmente uma representatividade no Estado. Encontram-se pessoas Joinville, Chapecó, Criciúma, Rio do Sul, Blumenau. Isso, de certo modo, vai também influenciar o surgimento de outras associações que a gente sabe que existem até hoje. Vamos citar a Bluap, Chapecó, Joinville, a Aplage. Então, essa expansão desse trabalho se dá nessas representatividades. Para minha grande surpresa, por exemplo, você vai encontrar Roy Kellerman de Blumenau, vai encontrar Schwank de Joinville, Marcos Rick também, do sul do estado, a Helsi Riuse, por exemplo, que é um nome que hoje atua com as suas tapeçarias, bastante presente na cena contemporânea. Enfim, a gente poderia citar uma série de nomes com uma atuação bastante importante até hoje. Então, esse é um outro ponto. Uma outra abordagem que pode ser feita é com relação ao acesso dos arquivos. Com a mudança, o fim da sede e também a baixa consciência que algumas pessoas têm com relação à importância do arquivo, algumas pessoas atuaram, eu sei, porque eu conversei, atuaram dentro da associação e em vez de deixar o arquivo dentro da entidade, levam para casa. Então, isso provocou alguns buracos dentro da própria história. Então, a pessoa com arquivo em casa não está presente no arquivo deixado aqui na minha para efeito de pesquisa. Então, esse fato nos permite dizer que provavelmente o livro ele vai resultar em algumas fragilidades de dados. Então, tem até um convite da atual diretoria de que as pessoas que porventura se sentirem excluídas ou porventura tiver algum dado que está impreciso, até em razão do próprio arquivo que não trouxe a verdade, se sintam convidadas a escrever um depoimento, a pensar em projetos e documentos futuros para uma possível nova história. O importante é isso, que isso aqui, o livro ele é simples, ele tem apenas a pretensão de ser um começo de outras novas pesquisas, retirando um certo apagamento que a CAP sofre na história da arte de Santa Catarina, porque a exemplo do Grupo Sul e do Grupo dos Artistas de Florianópolis, ambos criados nos anos 50, em torno disso, são muito mencionados e estudados. E a CAP, lamentavelmente, sofre um apagamento que a gente provoca, a gente não dá todas as respostas, porque são impossíveis de alcançá-las, mas a gente levanta essa questão. Por que o apagamento em torno da CAP? Porque se analisa sob o ponto de vista expressivo ou de modo particularizado na trajetória de um artista, ou como eu procurei fazer, avaliar apenas o que significa o trabalho associativo de uma categoria profissional que quer se profissionalizar melhor ainda, que busca conhecimento, que busca articulação com o próprio Estado, com o país e na formação educativa, na busca de crianças, estudantes, enfim. Hoje nós vamos analisar a história da CAP, a atuação da CAP. Ela é muito forte, nós estamos vivendo, celebrando os 50 anos com exposições bastante importantes, numa articulação institucional raramente se vê, com todos os museus e espaços expositivos de relevância da cidade, onde aconteceram e estão ainda acontecendo exposições que reúnem os 47 associados. Isso é muito trabalho, isso tem que ser reconhecido, isso não pode ser
cancelado por equívocos de análise. Se quer criticar a CAP, critique-se sob um certo ponto de vista, mas enquanto trabalho coletivo de pessoas que estão interessadas em desenvolver culturalmente um cenário inseridos dentro do sistema de arte, não pode ser negado. E por fim, fomos contemplados no Circuito Catarinense de Cultura, o que nos proporcionou fazer esse livro e que foi tão bem recebido agora, porque apesar do tempo, como a autora falou já em outros tempos, né, foi curto, mas o empenho de todos os envolvidos, né, a escolha da capa do livro, de uma artista da CAP, e a escolha também da design, que é a nossa associada e acompanhou todo o processo, culminou com esse livro que está tão bem recebido sob todos os aspectos, contando essa história breve, mas trazendo também essa discussão e esse certo apagamento da CAP, para que as pessoas possam discutir. Talvez daqui para frente, muitas pessoas a academia se volte um pouco para esse momento e possa trazer muita pesquisa, e os associados que se sentirem também não contemplados, que tragam a sua história, escrevam, mandem coisas para a gente poder reformular e fazer coisas para o futuro. Sobre o lançamento do livro, agora realidade, nós fizemos um encontro lindo no Instituto Colasso Paulo, Centro de Arte e Educação, onde mais uma das parcerias realizadas pela CAP nesses 50 anos. O livro eu considero, naturalmente que eu sou suspeita, mas eu considero um momento bastante importante nessa luta de documentação e de legitimação da associação. O lançamento aconteceu no dia 8 de novembro, no Instituto Colasso Paulo, numa festa que me deixou assim, não dá para deixar de definir como uma festa afetiva. Muita gente, num dia em que havia um alerta de ciclone na cidade. Eu, como autora, fiquei um pouco temerosa de que fosse quase ninguém. E, no entanto, foi assim uma infusão de amigos, de artistas, quase todos os associados estiveram lá, lotou a casa, e nós ficamos autografando de mais de 3 horas, eu acho, ali, eu e Francine Goldel, ficamos fotografando, muito prestigiados pela imprensa também, que tem apoiado bastante esse nosso trabalho. Nosso aqui já me inserindo na história da CAP, nessas exposições que estão acontecendo na cidade. E o retorno tem sido bastante positivo, no sentido de o que eu mais gosto, porque ao escrever, eu não busquei linguagem acadêmica, não se trata disso, é um trabalho que eu considero bem jornalístico e que eu tinha na cabeça os associados. Eu queria escrever para esses associados e para todas essas pessoas que passaram nesses 50 anos e deixaram o seu legado, seu trabalho, sua memória dentro desse processo. Então, eu fiz uma linguagem bem simples, procurei construir uma narrativa envolvente, com curiosidades, enfim, os fatos que vieram à tona pelo arquivo estão ali articulando a história como se dão as coisas na vida da cidade.
Ainda falando do livro, queria agradecer não só a Nery Pedroso, como a doutora Francine Godin, que trouxe para nós também esse fechamento e esse link com a academia, né? A Francine é uma professora da UDESC e curadora, então achei super importante a presença da Francine nesse artigo do livro. Gostaria de agradecer os 47 associados que proporcionaram, dentro de um circuito das comemorações, no qual o livro faz parte, né, que marca esse cinquentenário. Então, eu queria agradecer os associados da CAP, que ajudam com que esse momento seja tão especial. Um agradecimento especialíssimo também à nossa curadora, Meg Rosenk, que tanto trabalhou para fazer esse momento especial da CAP, e em especial a vice-presidente Maria Zimênia, o tesoureiro Borba, a design Júlia Steffen, e outras pessoas da comissão de arte, a nossa secretária atualmente, Larissa, e outras pessoas que proporcionam esse encaminhamento do movimento para que esse livro fosse importante dentro da associação. Para encerrarmos, eu gostaria de deixar registrado que, como presidente, eu acho super importante esse legado de, no cinquentenário, a gente ter esse registro que, como eu já falei outras vezes e outras pessoas já falaram, possibilita uma visualização e trazer à tona a CAP como associação de artistas no contexto cultural de Santa Catarina e Florianópolis em especial.